Nação e canal Mengão, muito boa noite a todos, estamos no ar e dessa parada, neguinho. Tô aqui com meu mantinho aqui do basquete do ano passado, mas tá tranquilo. Deixa eu dar uma boa noite à rapaziada que compõe a nossa mesa redonda. Meu parceiro Wildes, fala muito. E aí? Boa noite. Boa noite. Eu não sou chique igual essa galera aí, ó. Tudo com tarja não, mas tô aí, tamo junto. Mengão hoje 3-0. E vamos falar de muita coisa aí. Beleza? Grande abraço aí pra galera. Ah, ficou feliz, tá certo. Wildes, aquele abraço. Meu parceiro Taliba, tranquilo? Boa noite, HL, boa noite, Wildes, boa noite a nossa bancada, boa noite a gigantesca nação rubro-negra. É isso aí, né? Você vê qual a diferença que faz quando a gente começa o jogo com 11? Justamente, careca. Hoje o Mengão jogou completinho. Vamos que vamos. Boa noite, Rocco. É isso aí, boa noite, galera. Boa noite, Hélio. Boa noite, Taliba. Boa noite, Wildes. Boa noite a todos aí que estão junto com a gente nesse Corneteiros falando de Flamengo, Flamengo e mais Flamengo. Beleza, Rocco. A galera aí pode chegar pelo nosso Twitter. Tá aqui, ó, @canal Mengão. Boa noite a nossa Baby Becker. Boa noite, nação. E mais um pouquinho de... Ela quer matar a gente, Rocco. Boa noite, baby. Você acha? Boa noite, nação. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bem Eu tô bem. sucinta a Baby Becker, né? Boa noite aí aos nossos amigos. A galera aí, o Lucas, o Rocco, Zé da Cadeira, o Zé Arregão, o Bart, Flamengo, o Vini Flau, o Caio Nascimento, o Must Wanted, o Gleison Mengo, Elô, o Pedro. Galera, hoje aí a gente vai poder conversar com vocês ao vivo. Quem quiser participar é só chegar pelo nosso Skype, canal Mengão, certo? Adiciona aí e escreva pra gente: quero participar. Então vocês vão participar aqui com a gente da melhor maneira possível. Vamos aí, Mengão hoje. Tem que dar um tapa aqui no meu áudio que tá baixinho. Deixa eu ver, cadê meu áudio? Aqui. O Mengão ganhou aí hoje, fez seu dever de casa. Passamos pelas galinhas, certo? 3-0, sacolamos os caras. A torcida tá feliz. Como o Talibã disse, jogamos com 11 jogadores, né? Ô, Hélio, Oi. dá uma olhadinha na imagem do Wilde que congelou. Bota no ar, bota. Não dá, caiu. Não dá, não. Voltou. Mas aí, Taliba, o que você viu aí de Flamengo e as galinhas? Como já tinha dito, né? A diferença que faz jogar com 11, né? Ao contrário do outro jogo de quarta-feira, o Mano escalou bem o time e aproveitando, né, que Tipo net ainda aí, estão meio na Talibã? ressaca aí do título que ganharam lá da Libertadores, fizemos aí a partida legal. Peraí, deixa eu ver. Então, é o seguinte, agora que o... Melhorou? Deve ter Melhorou, agora ficou melhor, ficou mais bonito. Valeu. Então, é o seguinte, o Flamengo começou bem pra caramba, o time com 11 deu pra ver que fica melhor, o time com o Marcelo Moreno tendo alguém fazendo dupla com ele, logo de cara já deu pra ver o resultado, o time começou a
que aconteceu ali? O time começou a já ter resultado, né? O Marcelo Moreno pôde passar a bola, pôde trocar passe com como é que é o nome? Com o Nixon chegou, gol. Logo depois o Marcelo Moreno se machucou, teve que entrar o Rafinha. Tomara que o Marcelo Moreno tenha uma pronta recuperação aí, não sabemos quando vai, qual o problema dele exatamente. De repente voltar na quarta, beleza. Se não, poupa aí pro jogo de domingo aí contra os Florzinha, tá tudo tranquilo. Mas aí o Rafinha entrou, botou uma correria, depois entrou o Paulinho, botou mais uma correria, e fizemos aí o dever de casa, 3-0, pelo menos apaga a péssima atuação que foi contra o Bahia, que foi um desastre completo aquele jogo, e acho que dá uma esperança. Esperamos que, como ao contrário de outros técnicos, o Mano ele não deu uma de professor Pardal e queira dar uma enfeitada no time. O time do jeito que tá, por enquanto, parece que tá ajeitadinho. Não deixa assim, vamos pegar a experiência com esse. Mas foi uma partida só, a primeira partida do Mano Menezes, que ele sai com o Marcelo Moreno e com o Nixon. Em outras vezes, se eu não me engano, o Flamengo jogou no 4-4-2. Nós ganhamos, deixa eu ver aqui, contra quem? Ganhamos do Criciúma. Ganhamos do Criciúma e depois ele voltou no esquema do 4-5-1. É claro e notório, ô Wildes, que tem que ser no 4-4-2. Não adianta jogar com 4-5-1 e deixar o Marcelo Moreno isolado lá na frente. Viu o que aconteceu hoje? O Moreno saiu da área para fazer assistência pro Nixon que estava entrando, entendeu? Aí a jogada tem que, para mim, no meu modo de ver, tem que ser assim: dois, um leve e um pesado. Fala tu, o que você viu do jogo de hoje? Continuando, você tá falando aí sobre o Moreno sair e tal. A gente está cansado de ver, falei aqui muitas vezes, que ele faz um bom papel daquele de pivô. Recebe a bola de costas e tal, virou bem. Então, um cara que chega, e principalmente o Nixon, que chega com muita velocidade, né? Então, essa é a receita que tá dando, que pode vir a dar certo no Flamengo, né? Hoje o Mano, felizmente, ele acertou, né? Felizmente ele acertou, tirando o Carlos Leonardo, que a gente já vem reclamando há muito tempo, né? Tirou também o Paulinho, que vinha fazendo partidas ruins também. E o Flamengo entrou mais arrumado, entrou com 3 volantes, porém esses dois desses 3 volantes são caras que gostam de jogar na frente, ajudam bem na armação, como e chegam bem à frente. Como o Elias já vem fazendo gols aí, é um elemento surpresa em todos os jogos praticamente. O Luiz Antônio é um cara que chega bem pela direita, é um cara mais tranquilo, tem um toque de bola razoável, tem até uma boa marcação, se movimenta bem. Então, enfim, são 3 volantes, porém 2 deles até que sabem jogar bem, armando no meio de campo, né? Então eu fiquei satisfeito com essa proposta que ele veio jogar, né? Porque também foi um pouco de cautela para ganhar o meio de campo das Galinhas e tal, e foi feliz. Por surpresa, até a substituição dele foi taticamente correta, não foi aquela coisa de montar jogador meio minha invenção, como naquela partida passada ele colocou Fernandinho, colocou Bruninho, que eram coisas que taticamente não ia mudar em nada, né? Hoje não, o Flamengo estava perdendo espaço no meio de campo, ele tirou o Gabriel, que não estava fazendo uma boa partida, tá? Colocou o Paulinho para cadenciar um pouco o jogo no meio de campo, porque o Gabriel joga muito na frente, e ele foi feliz, tá? A primeira modificação tática correta que eu vi o Mano Menezes fazer, e hoje ele está de parabéns. Hoje eu não vou cornetar ele. O Flamengo entrou bem no meio de campo, um contra-ataque rápido. Pena que Marcelo Moreno saiu, né? Foi uma pena isso. Mas ele viu que o jogo estava para ele, né? Ele viu que o Atlético estava aberto atrás. Enfim, foi uma pena. Vamos ver, tava vendo o Célio aí, ele não sabe, ainda vai fazer ressonância, aquela coisa toda. Vamos ver se não leva muito tempo aí. Mas no mais, o Flamengo até que jogou direitinho. E só para lembrar, no brasileiro não tem esse time todo aí
que o bicho papão e que o Flamengo possa ficar atrás, não, galera. Tá certo, Wildes. É. Rocco, o que você viu durante a transmissão? A gente comentou, a gente elogiou aí a postura do Flamengo em campo. Faça a sua análise aí, por favor, para o que os nossos amigos internautas compreendam o seu ponto de vista e também a galera aí, por favor, mande para o Twitter @canal Mengão, este que está aparecendo aqui na telinha. Mande as suas perguntas, porque no chat não dá para eu olhar toda hora, certo? Fala tu, Rocco. Ou senão vocês podem clicar no meu nome e fazer as perguntas para mim, que eu repasso pro Hélio. O Hélio, eu vi o Flamengo, um Flamengo atacando com boa visão. Vi até o Marcelo Moreno, como o Wildes falou, ele saiu até chorando. Dá para ver, para quem viu na Globo, tanto quanto no pay-per-view, o cara tava chorando porque era o jogo dele hoje, né, Wildes? Então, o que acontece? O Flamengo, depois entrou o Rafinha, depois a gente vai até comentar isso, né, Hélio? O Rafinha tá entrando não só porque ele é bom, ele entrou hoje porque teve intervenção. O pessoal tava com problema, teve que com a diretoria, chegaram nele e a gente vai falar quem foi que mandou. E depois disso nós vimos um Nixon que a gente já vem falando desde o começo do Campeonato Carioca que ele é muito bom. O Flamengo em todo jogou muito bem, atacando no segundo tempo, deu uns molezinhos. E como o Wildes também falou, botaram o Paulinho, que entrou providencialmente. Então é um Flamengo que a gente tem que ver em outros jogos para ver se comporta totalmente igual a hoje. Opa, certo, Rocco. A parada é o seguinte, eu vi o Flamengo, logo eu pensei, pô, o Flamengo vai jogar com 4-4-2, vai jogar com 3 cabeças de área. Eu fiquei pensando, pô, 3 volantes, mas pô, quem são os 3 volantes? Um era o Cáceres, outro era o Elias e outro o Luiz Antônio. Notoriamente a gente sabe que o Elias chega à frente para ajudar o ataque. Vira e mexe está fazendo gol. Hoje fez um. O Luiz Antônio a gente viu algumas partidas dele anteriormente. E também é um moleque que chega com bem forte ao ataque. Então eu não fiquei muito preocupado com os 3 volantes. Porque eu sabia que 2 chegariam com força no ataque. São 2 volantes que sabem sair para o jogo, sabem sair tocando e sabem chegar no ataque e finalizar. Por isso o Flamengo hoje deu um nó tático nas galinhas. O Flamengo conseguiu com seus 3 volantes ali iludir o Atlético no meio de campo para que os laterais fizessem a passagem. Vira e mexe, o João Paulo recebia a bola sozinho na ponta esquerda. Porque Pierre, Josué e outros cabeças de áreas ali do time, outros meio campo do Atlético ali, estavam preocupados com o miolo do time do Flamengo. Porém, esqueceram as laterais. Foi nisso, numa jogada pela direita, o Marcelo Moreno rolou pro Nixon fazer, e na outra o Nixon tabelou com o João Paulo pela esquerda e fez o gol. Entendeu? O Flamengo fez uma boa partida, acho que talvez a melhor partida no Campeonato Brasileiro. Jogou não o fino da bola, jogou bem. Seria uma atuação irreparável se não tivesse dado nenhuma chance às galinhas. Porém, o Felipe hoje trabalhou. A gente não teve jogador que pisou na bola, que jogou pouco hoje. O time todo, no meu ver, no coletivo foi muito bem. Deixa eu ver, galera. Baby Becker tem tweetadas sobre esse assunto? Ainda não. Então podemos passar para o próximo tópico. Hoje, como o nosso querido Talibã já antecipou, nós hoje jogamos com 11 jogadores em campo.
Por que se deu a barração do CE10, hein, Wild? Primeiro porque ele é muito ruim, né, cara? A minha justificativa, no caso, porra, ele é muito ruim, né? Ele pode ter sido uma boa promessa há algum tempo atrás, veio como promessa e, pô, não tá jogando nada, cara, nada. E houve uma pressão da mídia, houve uma pressão dos torcedores e houve uma terceira pressão que foi dentro da Gávea, diretoria e até outros membros com força no clube, né? Tudo isso, né, fez com que ele fosse barrado hoje. E, na moral, Mano não é um cara burro, é um cara, aliás, muito inteligente, né, que às vezes usa inteligência de forma errada, só para falar, né, mas dentro do campo ele às vezes é meio burrinho. Porém, ele sabendo disso, pô, ele vai colocar o cara vai se queimar, pelo amor de Deus. O cara não tá jogando nada, não se movimenta bem, às vezes, aliás, se movimenta, mas as suas pernas não respondem, a sua mentalidade não responde. Eu diria que é um jogador excepcional, né? Daquele tipo doente mental, né? Desculpe a palavra, mas enfim, não tem condições, cara, de manter um jogador desse. Aliás, eu vi até uma reportagem que ele poderia até ser emprestado, né? Sei lá, ou ser o Audax, ou o Botafogo, um time pequeno desse da vida aí pra ver se joga bola. Tá, porque o Flamengo não dá mais, cara. Não dá mais, pelo amor de Deus. Se colocar ele no Flamengo ainda é burrice. Hoje a gente viu um Flamengo totalmente diferente, com a participação de todos os jogadores. Apesar dos que não foram tão bem, tiveram participação importante, com toque, movimentação, no esquema tático. Com ele não tinha nada. É um jogador a menos. Entendeu? Então, além de ser ruim, pô, ainda tem toda aquela situação por trás, né, galera? Ô, Taliba, pelo que eu entendi aí, nosso amigo o Wildes, CE10 mais atrapalha do que ajuda, velho. Bem por aí, né? Até porque é aquela história, né? Ele fica lá naquele cantinho dele, ele não fica lá quietinho lá e tal, e o cara tem que jogar fazendo a função dele também, né? É meio que um peso morto aí que o time tem que carregar. Agora, a barração dele não foi nem bem uma barração, é porque no último treino que rolou, o Nixon tava voando e aí o Mano falou, não vai dar pra deixar ele fora não. Aí ele garantiu a vaga dele no treino e daí foi o que foi, né? A gente viu passe para gol, teve o gol, passe para outro gol, teve bola na trave e esperamos que o garoto continue aí, mantendo aí a humildade aí e quarta-feira contra a Portuguesa ele se dê bem. Mas um destaque aí pro jogo de hoje foi o Elias, partidaça dele, arrebentou, melhor do time. Beleza. B, quer falar sobre o C10? Mas é claro, né? Já espalhar o nosso amor por ele. Por um jogador caro, que não sabe cruzar, que não acerta passe. Cara, era isso que o Flamengo precisava, né? Pagar 500 milhões pro cara chegar na grande área e não saber cruzar. Cruzar na canela do outro. Esse cara... Eu não consigo acreditar ainda que contrataram ele. Ou o vídeo que mandaram pro Flamengo sobre ele era muito diferente, ou não sei o que baixou o santo, o cara olhou assim, vou contratar aquele ali. Só pode. O cara não sabe cruzar, o cara erra passe, o cara não chuta gol. O que ele faz? Ele é um peso no meio do gramado, só isso. É como você mesmo fala, é inútil. Mais do que isso, né? Porque tá pegando a vaga de alguém que poderia estar jogando bem. Ou pelo menos jogando. Louco. Ô Hélio, bom, agora vou falar sobre o que eu li sobre esse assunto, né? A questão foi... O lesionado foi questão de briga, confusão lá dentro,
Gente que estava apoiando a diretoria tá fugindo pelo ladrão e já falaram, se continuar com esse cara, vai me perder dentro dos seus aliados. E depois, esperar aí depois para falar sobre a questão também de outra substituição que teve hoje, que todo mundo pediu e entrou. Mas o que acontece? A conversa toda que vocês estão vendo aí do Carlos Lesionado, na verdade, é nada mais, nada menos que duas coisas. Primeiro, eu não acho que deve ser só o Mano que quer. Como a gente vem falando, para mim é o Carlos Leite, que é o empresário dele. E segundo, Deus tá querendo ver se bota ele na vitrine para vender. Só que, pô, ninguém vai comprar um cara que não tá jogando nada. Então botar na vitrine é dor de cabeça, bicho. Então, ó, se for só falar desse assunto Carlos Eduardo, pra mim é esse. Eu tiro o chapéu pra você, meu mano Rocco. Carlos Eduardo não vale nem 20 cents do que ele ganha, certo? Pra mim o Flamengo pode muito bem exercer o seu papel de devolução quando tiver apto para isso, que a gente não vai sentir falta nenhuma. Diga lá, Wilde. Pois é, tá me ouvindo aí? Tá direitinho? Perfeito. Ok. É o seguinte, eu tava falando aí que o Nixon entrou voando no treino. Eu vou discordar de você. Não foi questão de Nixon estar bem no treino, não. A gente teve várias situações de N jogadores estar bem no treino e não ser nem escalado para ficar no banco. Eu acho que a questão do Carlos Eduardo é uma mistura de política, uma mistura de interesses, principalmente porque o Mano sabe, se continuar com ele vai ficar se queimando, cara. Tá? A imprensa estava em cima, quem via os jogos com a gente estava em cima, quem via os jogos pela emissora X ou Y, todos estavam em cima. Não é uma questão de jogador João ou José estava bem. Não existe isso. Tá? São duas coisas. Política, o jogador está rendendo, e o técnico, se continuasse, ia se queimar. Para mim é isso. Beleza. Mais alguém quer falar aí do cara falou do Carlos Eduardo, até caiu, cara. Acho que é praga isso, hein? Não, mas olha só, não, ele ia cair, não foi por causa disso, ele ia cair se ele estivesse falando do Neymar. Mas aí é o seguinte, o problema do Carlos Eduardo pode também, isso foi o que influenciou nele não jogar, mas o fato do Nixon ter barrado, por exemplo, ele pegou a vaga que seria naturalmente do Paulinho, que estava de titular do time, mas estava fazendo uma atuação ruim também, jogou mal aí as duas últimas partidas, aí realmente ficou meio complicada a situação pro lado dele. Porém, detalhe que é interessante a gente falar, além desse negócio de política e tal, que fica esse papinho de política aí, mas é interessante lembrar que, por exemplo, o torcedor, os caras lá agora no clube, usam muito o sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor, como meio que um termômetro, né? Para saber como é que tá o humor da torcida com relação a isso. E nos últimos dias aí, eu tô acompanhando aí o número a evolução lá dos sócios torcedores e deu que uma estagnada, né? Ficou meio parado ali nos 33 mil, sendo que durante, acho que nos últimos dias, o Flamengo aí, até o jogo contra os Botinhas lá, tinha botado quase 6 mil novos sócios torcedores. E aí começa a ficar aquela contestação, o cara a gente tá gastando dinheiro para pagar o salário desse cara e coisa e tal, e por aí vai. Isso também, de um certo modo, acaba influenciando algumas decisões lá que vão de cima para baixo. O Hélio. Pode falar, Rocco. Bom, o Taliba, sobre o negócio de sócio-torcedor, nós vamos conversar sobre isso. Mas o Nixon não é isso não, cara. Você me desculpa, mas o Nixon, eu vou pelo que o Wildes falou, tá? Eu tô totalmente a favor do que o Wildes falou. O Nixon teve um começo do campeonato carioca maravilhoso, jogou perfeitamente
entrou 2 partidas que ele entrou salvando o Flamengo, tá? E quando ele entrou agora, ele entrou mostrando o que tá fazendo. Eu nunca vi o Nixon jogar muito abaixo da média. Então, entre ele e Carlos Alberto, o Carlos Eduardo, desculpa, não tem papo. Então, Carlos Eduardo, para mim, ele entrou primeiro para mim na vaga do Carlos Eduardo, entendeu? Não foi em outra vaga, foi na vaga do Carlos Eduardo, não foi na do Paulinho. Então, ali era claramente pressão política e empresarial. Você não acha, Hélio? Perfeitamente, meu amigo Rocco. Esse lance aí do C10 tem muita coisa por baixo dos panos. Tem muita coisa rolando também dentro dos muros da Gávea que pouca gente sabe. E no departamento de futebol tá uma coisa tensa, certo? Pegando o gancho disso daí, eu vou passar até pro próximo assunto aqui do tópico, que é justamente para falar disso daí, que o Flamengo hoje ganhou, mas não tá mil maravilhas, né? Não tá mil maravilhas. Porém, deixa eu ver. Tá, acho que eu tô pulando um tópico aqui, mas tá tranquilo, isso é totalmente dispensável. O que acontece? No departamento do futebol aí, todo mundo sabe que o que move o Flamengo é o time de futebol. Se o time do futebol vai mal, o restante do clube vai mal. Nós somos torcedores, somos imediatistas. As pessoas que estão no poder não são imediatistas, tem que fazer o trabalho delas, mas nós torcedores não conseguimos entender disto. Porém, pelo que o futebol vem apresentando, o lado da oposição está aumentando. Antes eles tinham quase que a unanimidade dentro do clube, hoje as coisas já começam a mudar um pouco. Uma das principais lideranças, uma das principais pessoas ali que apoiou, essa atual gestão foi Marcelo Tijolo. Chegou a ser candidato a vereador, não sei se foi vereador aqui no Rio de Janeiro. Se não me engano, ele foi presidente da Raça. Simplesmente agora virou as costas, porque em desagrado do que está rolando no departamento de futebol. É da Jovem. Da Jovem, o Tijolo? O Tijolo não era da Raça, cara? Acho que é da Jovem, viu? Acho. Do Tijolo era da Raça. Acho que era da Raça. Acho que era Raça. Mas aí, o cara fez campanha pros caras. Fez campanha. Não, acho que tu falou certo. Acho que o Tijolo era da Jovem mesmo. Agora eu não sei. Agora eu fico com aqueles desenhos de letras da Raça ou da Jovem, às vezes me confundo. Mas o que acontece? O cara foi um dos principais articuladores para fazer a festa do Zico dos 60 anos. Certo? E ele tá vendo o que tá rolando dentro dos muros da Gávea. O plano de austeridade da atual gestão tá caindo por terra dentro do clube. Porque os caras não dão satisfação de nada. Ou melhor, dão satisfação do que eles querem falar. Até hoje, ninguém soube por que o Renato Abreu foi dispensado. Isso é transparência? Não. Ninguém sabe. Ninguém veio a público da cúpula rubro-negra para falar por que o Canelada foi dispensado. Mas a gente não quer chorar, a gente não vai falar, se aprofundar nesse assunto, por que o Canelada foi dispensado. A gente está mostrando que as coisas não são tão transparentes assim. Rolou também o papo sobre o estacionamento da Gávea.
Tá rolando um abaixo-assinado para que esse estacionamento da Gávea seja assim, como vai ser, cobrado, porém, somente para sócios do Clube de Regatas Flamengo. Sócios e funcionários. Ou seja, quem não for sócio e quem tá passando por ali quer deixar o carro dentro da Gávea ali, os sócios estão brigando para que isso não aconteça. Ou seja, o estacionamento vai ficar somente para os sócios e funcionários do clube. Para mim, eu acho também até certo eles brigarem por isso. E já corre uma lista dentro da Gávea com mais de 1000 assinaturas que um conselheiro está passando. Vamos ver se essa medida vai ser adotada, né? Mas enfim, estou ciente do que está acontecendo também dentro do clube. A parte administrativa, assim, do aspecto físico do clube não está muito boa, não. Não está muito boa, não. Isso aí a gente tem que tirar o chapéuzinho que a tia Paty fez bonitinho lá o parquinho, que tanto falaram. Hoje o Flamengo, um amigo em comum foi curtir lá a piscina lá, disse que tá sujo, ninguém cata as folhas. Mas enfim, há muita água para correr debaixo dessa ponte e a gente vai falando. Não vou falar nem do Pelaipe, do Valim que tá pressionado, porque é difícil. Vou falar, o Valim, Flamengo na merda, ele foi tirar férias com a família. O mais importante para ele é a família. Tá certo. O Flamengo fica para segunda opção. Porém, tá levando o dele, né, filho? Todo mundo ali tá levando o dele, o seu. Vamos ter um maior trato com o clube. Isso daí é um papinho, outro assunto que eu ia puxar, mas eu tive que travar a língua aqui pra gente passar mais à frente. Quanto à questão dessa oposição aí crescente aí quanto a essa atual gestão, alguém gostaria de dar um piteco? Esse dedinho aí é positivo ou negativo, Wilde? Sou eu, Não, tem um Wilde também que levantou o dedinho ali maroto dele. Não, fala aí, o Rô. Deixa fazendo assim. Não, pô. Pode de rococo. O Hélio, sobre essa questão, você estava falando aí do Marcelo Tijolo, ele mesmo falou, palavras dele: não vou bater palma para maluco dançar, se perderem e parar de escutar, acham que estão sabendo de tudo, estão massacrando a torcida e os sócios. Aí ele falou: olha, quem me pediu foi o Zico pediu para mim falar sobre, para mim ajudar a chapa. Não foi mais ninguém, não. Agora eu não vou mais ajudar. E sobre essa pressão aí toda, sobre o que você falou, a pressão está em cima do Pelaipe, já por muita gente, não tem jeito. Sobre essa questão do parquinho, também o cara falou comigo, não só o parquinho, até a piscina não tá tão bem cuidada, não. Teve gente que chegou lá um dia lá que viu no fundo lá verdezinho, tá? Então, eu sou sócio e não vou lá há muito tempo. Sou sócio patrimonial. Agora, tá difícil. Tá difícil. Então, essa questão aí, que também eu não terminei, essa atual conjuntura de como está havendo gastos e para o que está havendo, não está correspondendo. O pessoal está se omitindo e não está falando o que está acontecendo na verdade. Tem mais coisa, não sei se você vai falar sobre a questão da torcida, Hélio. Vou falar sim, porém eu vou passar a bola pro meu parceiro Wilde, que eu vou puxar o gancho disso daí. Fala aí, tipo, né? Hélio,
Você falou muito, né? Falou um bocado de coisa aí sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Eu vou separar cada coisa que você falou. Você falou do Renato Canelada, tá? Eu sou muito radical em algumas coisas, cara. O Renato, a gente se cobrou que não se falando até hoje. Isso cai na transparência, né? Essa diretoria que bateu na tecla, que foi um dos focos de campanha, que ia haver transparência na gestão deles, e tudo que acontecesse no clube, as finanças e tal, tudo ia ser transparente para o sócio, torcedor, para o sócio, enfim, para alguém, até mesmo para a mídia, para a galera ficar ligada. Agora, uma outra situação que acontece, não vou puxar muito sobre nada, todo mundo sabe aqui que eu não tenho a mínima simpatia assim, de fã do futebol dele. Ele está cobrando indenização pro dono de Moraes. Porra, vamos imaginar, eu, você, Rocco, Bebeck um dia vai começar a trabalhar, Talibã. Aconteceu com todo mundo que tá aqui na mesa, menos a Beck. A empresa te manda embora. Ela não te fala porque te mandou embora. Você vai botar na justiça por causa de... Não, Moraes? Taliba, desculpa. Porra. Taliba não, o Will diz. Não, Will rapidinho. diz. Will, dá licença. Não, o Will diz. Você tá errado. O dano moral não foi por causa disso. Peraí. O dano moral não foi por causa disso. Os danos morais foi porque o Flamengo soltou uma nota oficial demitindo o Renato Abreu. E voltou atrás. Isso interpela em arranhar a imagem de qualquer pessoa. Você me desculpa, não sou a favor mais do Renato Abreu no Flamengo, mas isso é falta de profissionalismo. Imagina um cara soltar lá no Diário Oficial uma nota: o Rocco não trabalha mais nessa empresa. Aí depois tá vendo que fez merda e me recontrata, quer dizer, volta atrás? Não, eu boto na justiça. Eu boto na justiça rindo. Eu estou a favor do Renato Abreu, tá? O que eles fizeram foi falta de profissionalismo. Não se faz isso com ninguém. Eles soltaram uma nota oficial demitindo o Renato Abreu e voltaram atrás. Isso não se faz. Bom, isso não é coisa de... Ainda falo melhor. Isso não é coisa de homem, não. Isso é coisa de mariquinha. De qualquer forma. Calma aí, todo mundo quer falar. Mundo quer falar. Calma aí. Um de cada vez. Wilde, réplica. É porque ele me cortou. De qualquer forma, pra mim, não é um jogador que a gente deva parar debate para falar sobre ele. Eu, particularmente, odiava o futebol dele, tá? Agora vamos parar para outra parte que você falou do Valim, tá? Pô, o Valim, como você foi tirar férias com a família, pô, a família está sempre em primeiro lugar, certo? Certo. É fato. Porém, ele tem um compromisso com o clube. E o clube estava numa fase importante, que era o do fechamento da janela. E ele participa diretamente nisso. Pô, o cara saiu correndo, meu irmão. Tá? Eu, por exemplo, eu deixei de fazer um bocado de compromisso. De viajar, porque tem um outro trabalho para fazer. Tem algumas coisas a conquistar. Então, pô, foi um ato de irresponsabilidade e de falta de compromisso com o clube. Por mais que ele tenha uma família, ele tem um compromisso com o clube. E estávamos numa situação delicada, de fechamento de janela, que ele deveria estar participando diretamente nisso, junto com aquela encarnice do Pelaipe. Mas o que sobre você falou, Eric, que eu não me lembro mais, você levantou outra questão aí. Bom, enfim, eu esqueço. O lance do estacionamento, né? Isso é um absurdo. Inclusive, fizeram um documento, era para as melhorias, para garantir o seguro sobre danos e tal. Bom, isso é legal, né? Mas vamos ver os valores e vamos ver da forma que eles estão colocando, né? Os preços absurdos, tipo, meia hora ser R$2 a mais cada meia hora. Pô, tá sacanagem, né? E principalmente, pô, como é que ela vai cobrar de funcionário, cara? Vou botar meu carro na minha empresa que eu trabalho e vão me cobrar? Pelo amor de Deus. A questão do estacionamento, a gente não sabe direitinho como é que vai rolar isso. Mas, a priori, como eu falei, já vi, bebê, a priori tá correndo dentro do clube um abaixo assinado para que só
utilizem as vagas de estacionamento somente os sócios do clube, certo? Mas vamos ver como é que vai se desenrolar isso, se o clube vai cobrar dos funcionários ou não. Mas porém dos sócios, já saiu uma tabela, já. É claro que vão cobrar. Mas vamos ver se os funcionários vão ter direito a estacionar gratuitamente ou não. Baby Becker. Eu queria falar sobre o Renato Abreu, que os dois começaram a brigar aí, eu não consegui falar. Só uma coisa, coloque totalmente a par o futebol dele, sem pensar no futebol. Eu sou a favor de ele colocar o Flamengo na justiça, sou a favor mesmo, porque pelo modo como eles fizeram. Não pelo futebol, não por ser o Renato Abreu, mas pelo modo que eles fizeram. Poderia ser qualquer outro jogador. Eu não sei, se eu me colocasse no lugar do Renato Abreu, eu iria me sentir humilhada de saber que eu fui demitida por outros meios, em vez de chegarem pra mim e falarem, você está sendo demitida. E outra, por não dar um motivo. Eu não sei, mas provavelmente quando eu for demitida, eu quero saber o motivo. Não julgando se foi justo ou não, se ele estava jogando bem ou não, se ele vai fazer falta ou não. Pelo modo como ele foi demitido, eu concordo com ele colocar o Flamengo na justiça. Tá certo. Porque eu acho que foi muito humilhante como demitiram ele. Taliba, quer falar alguma coisa? Então, justamente, eu acompanho a relatora, sendo que é o seguinte, o caso do Renato, claro que não é o caso dele, um caso específico dele, mas nem sempre o clube, ele pode sair falando, dependendo do motivo do problema, por que ele foi mandado embora, por que o clube está demitindo. Exemplo, não é o caso dele, claro, mas vamos supor que o fulano de tal que está lá no time, ele causou alguma coisa, ou deu problema lá dentro, ou descobriu que o cara tá envolvido com alguns problemas, o que acontece? Ele sai, ou vai mandando embora, e o clube, ele não pode fazer isso, não. Aí pode queimar o cara, mas isso não é o caso do Renato. O Renato parece ser um cara tranquilo, não é um cara do mal e coisa e tal, beleza. Agora, com relação ao negócio do estacionamento, é o seguinte, o lance do estacionamento, a situação anterior a essa é que estava muito distorcida, principalmente porque até por aquele papo que a gente teve no ano passado, tinha gente que se associava ao Flamengo só para poder estacionar e não pagar nada. Então, o que o clube fez, então, foi disciplinar esse uso. Agora, como vai ser feito isso daí, se esse negócio dos funcionários, acho que para os funcionários poderia ter. Agora, eu não acho tão errado assim, deixar os estacionamentos proibidos para pessoas de fora. Até porque, se tiver uma vaga vazia, a pessoa quiser colocar lá, coloca, paga uma coisa, é um dinheiro que entra pro clube. Até aí não vejo nada de não tão terrível nisso. Agora, eu acho, tenho certeza que a decisão, voltando no caso do Renato, que a decisão aí de mandar ele embora foi tomada, foi precipitado, eu acho que ele tem lá os motivos dele para questionar e ir na justiça, mas eu acho que isso daí eles deveriam ter consultado o jurídico. Eu acho que o jurídico não foi consultado, acho que os caras fizeram assim, no desespero, foi meio que uma caça às bruxas, porque ele já tinha perdido um pênalti no jogo contra a Ponte, aí tirou a camisa no jogo contra o Atlético Paranaense, no gol de empate, aí depois arrumou uma expulsão no jogo contra o Náutico, que foi o último jogo do Jorginho, e eu acho que ficou meio... Foi esse o motivo, só que eles não vão falar abertamente. O Taliba, eu acho o seguinte, cara, quanto à questão do estacionamento aí, que você falou que antigamente as pessoas se associavam ao clube para poder deixar o carro ali e trabalhar, as pessoas estavam pagando 150 pratas, certo? Um mensal, para poder deixar pelo menos o carro ali. Se é vantajoso ou não para o clube, agora a gente vai ver. A galera que antes era sócio vai deixar de pagar ao clube, vai deixar de pagar os 150 merréis, e também não vai pagar para botar estacionamento ali para deixar o dia todo. Também, se a gente olhar para um lado, também é um tiro no pé. Mas quanto à questão de pessoas de fora deixar o carro no clube,
Eu não sou sócio, muito menos sócio torcedor. Eu não tenho a mínima condições de opinar se é válido ou não deixar quem é de fora estacionar dentro do clube. Para mim, tanto faz como tanto fez. Bom seria para o clube arrumar um dinheirinho, mas eles estão nessa política aí, os conselheiros estão começando a brigar por isso. A gente vai ver o desenrolar disso daí. Vamos pôr Baby alguma tweetada ou não? Posso pular de tópico? Posso pular de tópico. Então, esta semana eu comentei no jogo do Flamengo hoje. Gostaria de parabenizar mais uma vez a diretoria rubro-negra pelo trabalho de marketing que vem sendo feito com os sócios torcedores. Esta semana, durante um treino do clube, cerca de 100 sócios torcedores lá de Brasília foram contemplados a assistir ao treino e interagir com os jogadores, coisa que jamais foi feita aí nas gestões anteriores, certo? Fica aqui o meu elogio para a direção, não só por essa ação de marketing, mas pelas outras que têm ocorrido. Em marketing o Flamengo está mandando muito bem. Se vão alavancar o projeto de sócios torcedores dessa maneira, eu não sei se vai. Porém, é um pontapé e está sendo bem feito. Quanto ao outro lado da moeda, agora eu assoprei. Agora eu vou dar uma outra mordida. Eu sou o tipo de cara que não sou dois papos. Eu dou um papo só. E o papo é reto. Se eu solto uma nota dizendo que eu não vou dar ingressos para a torcida, eu não vou dar. Eu não gosto de dois papos. Aconteceu que essa semana passada, se fosse semana passada ou retrasada, o clube soltou uma nota dizendo que não iria dar ingressos para torcidas. Porém, faz 3 semanas. 3 semanas, né? Porém, essa semana eles já vieram com outro papo. Pensando em arrecadar, eles cederam por um valor 50% mais barato do que é cobrado na bilheteria para as torcidas organizadas. As torcidas organizadas, cada uma recebeu um lote de 100 ingressos a R$50, totalizando R$5.000 aí em dinheiro. Cada torcida, as 4 maiores, pagaram isso, certo? É uma coisa, eu não sou contra a torcida organizada ganhar ingresso. Eu acho válido as torcidas organizadas ganharem ingresso. Porém, esse tipo de atitude está como eu posso dizer, não dá a mesma possibilidade ao restante dos torcedores a comprar ingressos pelo mesmo preço. Isso é uma prática que o Flamengo está fazendo abusiva. Se eles estão atrelando entre aspas, vender mais barato para as torcidas organizadas, para aqueles que são de organizada se tornarem sócios torcedores, o torcedor vai ter 2 alternativas. Ou ele paga para ser sócio da torcida organizada, ou ele paga para ser sócio torcedor, porque os dois não tem condições, visto que a maioria dos integrantes de torcida organizadas não tem uma renda per capita assim tão boa para sustentar esses dois tipos de pagamento, né? Tu paga a mensalidade da torcida organizada. Vamos supor um exemplo. Taliba, quanto tu paga lá na Manguaça? Como eu sou off-Rio, eu pago... Não, na Manguaça. 60... Então, lá também tem off-Rio também. Pra quem é off-Rio, acho que é R$60 aí por ano. Aí, 60 por ano? Por ano. É porque eu sou off-Rio.
Ah, tá beleza. Eu não sei quanto eu não lembro tá bem, mas tá custando. nessa faixa. Eu não sei quanto tá uma mensalidade. Já fui da raça, já fui da jovem, mas agora eu não sei quanto tá os valores. Porém, não dá pro torcedor pagar o sócio torcedor e pagar a mensalidade da torcida organizada. Não dá, aí fica inviável. E nós, outros torcedores que não fazemos parte de torcida organizada e não somos sócios torcedores, a gente não tem a possibilidade de comprar ingressos por 50% de desconto. Então, isso daí é uma prática abusiva. E nós, torcedores, estamos sendo lesados. Você que vai para o estádio, de vez em quando, que não pode ir todo domingo, porque 100 pratas pesa no orçamento, você iria com mais frequência se pagasse 50, certo? Então, rapaziada, a gente bate, a gente assopra, mas quando dói no bolso, a gente tem que gritar, velho. Eu parei de estádio, esse ano eu não fui a estádio, e não vou. Enquanto não for uma parada assim pra todo mundo, eu não vou. Meu pai não vai, minhas filhas não vão, meus primos também não têm ido mais a estádio. Outra parte da torcida do Flamengo que está começando a ir a estádio agora. Os que têm um poder aquisitivo mais alto. Porque quem enchia o Maracanã antigamente, mesmo com o Maracanã sendo reaberto, a esses preços não dá pra ir. Não, tipo Net, falei um pouquinho demais, desculpa. A gente sabe que esse lance de entrada gratuita ou facilitada pela torcida organizada é histórico, né, galera? A gente falar que essa diretoria está cometendo esse erro ou abuso, a gente está esquecendo as diretorias passadas de muitos anos atrás, né? Sempre, desde que começou esse movimento grande de torcida, eu me lembro, né, porque eu queria ser da raça, eu não fui por N motivo, principalmente por causa de dinheiro, né, que já pagava naquela época. Mas sim que tinha. Só te cortando só um minutinho. Nas gestões anteriores, as torcidas organizadas ganhavam os ingressos. Não, a de hoje paga 50%. E hoje, e eles falaram que não faria nada disso, ia ser vendido pelo preço integral. Inclusive, o Hélio não falou que inclusive tem um cara que ganha 30 mil reais por mês, é um policial, tá? Que se chama Arthur Alexandre, tá? Ele tem um contato com essas organizadas, ganha 30 mil, que segundo ele, que é qualidade de setor. Mas não é isso não, é para intermediar. Inclusive, o acordo está dizendo, ele mesmo diz que o acordo obriga as organizadas a serem sócios torcedores. Tá, o que você disse justamente o que eu disse. Sempre houve essa facilitação. Tá? Eu não discriminei que pagava menos antes ou se não pagava. Sempre houve facilitação de que essas torcidas entrassem. Isso é histórico, tá? Em todos os clubes do Rio e muitos clubes do Brasil. Então, eu acho que é meio injusto a gente chegar para essa diretoria, somente para essa diretoria, e crucificá-las porque elas estão fazendo o que pague menos. Bom, a questão principal de hoje é: o ingresso está muito caro e você tem plena razão. Outras classes de torcedores deveriam ter também facilitação e eles meio que obrigam a ter facilitar dessa forma se o cara for só torcedor. Tá? Uma outra questão também, em gestões passadas e tal, você falou, o cara ganhava. Porém, os ingressos eram bem mais baratos. O cara tinha a mixaria, tinha o dinheiro do cigarro, pagava geral. Pagava que você saía de lá tudo mijado, mas saía de lá feliz pra cacete. Entendeu? Então, essa é a diferença. O cara ganhar, mas também não é tão caro o ingresso. Beleza? Enfim, cara, eu acho esse negócio de torcida organizada é um papo muito sinistro pra mim, muito estranho. Eu não gosto de entrar nesse papo, porque a gente vê que muitos jogos teve. A gente fala assim,
ó, a torcida da Raça, que festa bonita. Isso foi graças à gratuidade. Enfim, é uma questão muito complicada de se debater. Eu particularmente não gosto. Mas o ponto que é o seguinte, no meu ponto de vista, a gente chegar, eu sou defensor da diretoria, agora chegar, porque essa diretoria está facilitando, eu acho injusto, porque todas as outras, inclusive da parte de outros, que são hoje em dia de oposição, deram ingresso. Então agora não venha com esse papinho, com demagogia e tal. Entendeu? Eu posso vir. Porque já deram, agora, porra. Eu posso vir porque em todas as diretorias tem no estatuto, no papel que tá dizendo lá, ó, tá dito no papel. Não é por baixo do pano não, Eudes. Eles dizem no papel, ó, é X para urubuzada, é X para isso, de graça. No papel, o desgraçado desse Pelaipe botou a cara lá e falou assim, não, ninguém vai ganhar, não vai ter facilidade nem meio. E tá aqui dizendo no jornal, no Extra, que foi passado por debaixo do pano. Não foi nada falado, não. Foi passado por debaixo do pano. E eles falaram, não vamos dar. Só que as diretorias passadas, não estou falando do ano passado, não. Isso é de anos e anos para trás. As diretorias chegam lá e falam assim, olha, vocês têm direito a tanto, você aqui tem direito a tanto, você tem... E isso é dependendo do tamanho da torcida organizada. Ganhava-se e estava no papel, entrava lá no acerto de contas, no papel que eles ganhavam. Não era... Aquilo ali era totalmente transparente. Todo mundo sabia que ganhava. Agora, meteram a cara hoje, e como eu tô aqui, a gente aqui tá para falar de Flamengo, tudo que acontece no Flamengo, tudo mesmo. Então, eles falaram na televisão, é por isso que eu te falo, ir lá na televisão falar uma coisa e depois fazer outra, é errado. Eu não tô falando que não deve fazer, não. Para mim, eu acho que torcida organizada deveria ganhar sim, porque elas dão muito apoio ao Flamengo. Agora, chegar lá e falar que não vai dar e dar por debaixo do pano por metade do preço, é sacanagem com aquele cara que não tem dinheiro. Então dá para todo mundo pela metade do preço. É sacanagem com o torcedor rubro-negro em si. Fala aí, Taliba. Não, rapidinho, antes de começar, desliga o vídeo, Taliba. Eu queria parabenizar o aniversário. Peraí. Então, eu queria aproveitar e parabenizar o pessoal da UBZ aí, né, tá fazendo 7 anos aí, né, fez no último dia 2, e é o seguinte, rapidinho, o problema das torcidas organizadas é que a diretoria, ela agora tem um programa de sócio-torcedor, onde ela dá benefícios para os sócios-torcedores, descontos, essas coisas do tipo. Aí o que acontece? Se ela mantiver os benefícios para as torcidas organizadas, isso acaba fazendo o quê? O sócio-torcedor, ele vai dizer, pô, mas para que eu vou entrar de sócio-torcedor e pagar se eu posso ir para a organizada e pegar o mesmo ingresso pelo mesmo preço? Então, eu vou ficar... É mais barato a organizada, né? Então, aí o que acontece? Tu vai pagar menos na organizada. Então o cara vai, em vez de pagar para o clube, vai pagar para a organizada. E o clube resolveu botar um pouquinho de ordem nisso aí. Vamos colocar assim. O que acontece agora? Se eles derem o ingresso, no caso, se eles estão vendendo pela metade, então tá vendendo, não tá dando, tá vendendo. Se eles estão vendendo pela metade, com essa condição de que fizesse o programa de sócio-torcedor, eu não vejo nada de tão errado, desde que fosse o seguinte, exemplo, chega lá o pessoal da Raça, diz, ó, eu quero faz um plano de pessoa jurídica para sócio-torcedor, faz um sócio-torcedor pessoa jurídica, que não precisava nem ser necessariamente para as organizadas, mas para qualquer grupo de pessoas que montasse um CNPJ e resolvesse fazer. Fazer o seguinte, ó, chega o cara da Raça e diz, ó, eu quero 50 ingressos todo jogo. Aí o cara, beleza, você vai assinar aqui, você vai pagar uma mensalidade para o clube de tanto, que não precisa necessariamente, como é um pacote, não precisa necessariamente ser o preço que a gente paga aí dos R$ 39,90, bota lá, sei lá, 30 por mês, e aí o cara, todo mês, o CNPJ, né, a torcida, ela vai depositar aquele dinheiro lá e vai ter aquela carga
garantida para eles todo o jogo. E se tiver que viajar, tem aquela cargazinha garantida para eles também. Isso poderia ficar uma coisa clara, até porque a raça está hoje, tem a Urubuzara, tem a Maguá, tem a Jovem, mas um dia, por exemplo, tem o pessoal da Fla-Roots, tem o pessoal da Império, tem o pessoal da Nação 12, tem outras torcidas aí que estão chegando aí e que também não podem ficar de fora do processo. Então, se por exemplo elas quiserem montar também um grupinho para fazer um pacote, poderia ser feito isso também, que eu acho que seria bem-vindo, né? Aí, Taliba, eu só quero... Isso ficaria uma coisa... E nem precisa... Oi. Sim, Taliba, a única coisa que eu tô falando não é de que poderia ser feito. É que os caras meteram a cara na televisão e falaram que não vai dar de jeito nenhum. O que eu fico chateado é uma pessoa chegar, abrir a boca, falar não vou dar, ir lá por debaixo do pano falar que tá dando. E não, você sabe muito bem que você é da antiga igual a mim, é de torcida organizada, e você sabe muito bem que antigamente tinha lá no papel falando que a torcida ganharia o ingresso. Agora, o cara chega lá, bota no papel, diz que não vai dar e depois faz outra coisa, isso é errado. Se o cara quer entrar falando certo, inclusive, velho, desculpa, eu não comentei um negócio dessa questão do Valim também, é o que eu falo, a diretoria não tem nenhum ano, o cara já quer entrar de férias, porra, eu acho sacanagem. Então o que acontece? Tá um certo, tá um tipo de coisa que depois o pessoal fica falando. Mas olha só. Fala então, aí, rápido. Não, é que assim, falou da questão da torcida. O problema começou quando um repórter do Extra apareceu, ele soltou uma matéria maldosa dizendo que o clube tinha distribuído ingressos em troca de silêncio, apoio, alguma coisa do tipo da torcida. O que aconteceu? O clube desmentiu, disse que não ia fazer, isso não era verdade, inclusive esse jornalista foi mandado embora do Extra, e aí depois, o que aconteceu? Rolou isso daí, o que deu? A diretoria falou que estava discutindo com as torcidas uma maneira de facilitar o acesso a elas, com base, com uma condição de que elas tentassem entrar no programa de sócio-torcedor, para elas também terem essas prioridades pelo sócio-torcedor, e também para que elas pudessem fazer um pacto com o clube, para que elas não fizessem comentários falando mal de patrocinadores e parceiros do clube, que aliás eu acho que isso daí é uma coisa tinha que ser natural, porque, por exemplo, se eu estou falando, digamos assim, se eu estou pichando, se tem alguma coisa pichando alguém que está botando dinheiro no clube, já fica uma coisa meio chata. Eu prefiro ficar quieto do que sair falando muito mal, mas tudo bem. Foi uma coisa destrutiva. E aí o que acontece? Apareceu a matéria agora dizendo que estavam saindo alguns ingressos pela metade. Então não foi uma coisa dada. Então é a mesma coisa. Tá sendo vendido. Uma coisa é dar, outra é meter a cara na televisão e falar que não vai fazer nada. E outra, se vai dar pela metade, peraí. Não. Olha só, se dá pela metade, tem que passar pela metade para todo mundo. Não é para qualquer um. E outra, esse cara não foi mandado embora, que se chama Diogo Dantas. O mesmo cara que deu essa merda, Não. O Diogo Dantas tá aí. O que foi mandado embora foi o Leonardo, acho que Leonardo André, alguma coisa. Sim, mas o Diogo Dantas é que repassou a história. Quem pesquisou a história foi um, e o Diogo Dantas que abriu a boca falando. E depois, tanto é que o Diogo Dantas mandou essa história também. Flamengo repassa ingresso mais barato, organizados em troca de sócios torcedores. Quer dizer, errado. Entendeu? Tudo bem, não. Errado. O que eu acho eu não aceito isso. É a mesma coisa, a gente tá aceitando a mesma coisa do que aceitar um político vender voto por causa de ganhar um tijolo e um saco de cimento. Fale, Taliba. Não, é porque assim,
problema é que existe uma diferença na primeira matéria do tal de Leonardo André, alguma coisa assim, e a matéria do Diogo. A matéria do Leonardo dizia entre outras palavras, de um tom quase parecido, de que o clube estava dando ingresso para as torcidas para que elas não ficassem falando mal da diretoria nas redes sociais ou por aí, ou nos protestos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso daí foi desmentido e o cara foi mandado embora. O caso do Diogo foi diferente. O caso que saiu na matéria recente foi que o clube, inclusive isso o próprio clube até reconheceu, que está entrando em acordos com as torcidas para que possam chegar numa situação em que elas possam ter um acesso facilitado e, ao mesmo tempo, eles possam entrar como sócio-torcedor para poder até garantir as prioridades. E com relação a apoio, em relação a apoio, essas coisas do tipo, o que foi acertado é que elas deveriam seguir algumas normas de conduta, como não violência, aquelas coisas todas, até tem a ver com aquele termo de ajustamento de conduta que estavam querendo fazer, que estavam querendo proibir tambor, bambu e etc e tal. Então, são casos bem diferentes do que foi falado inicialmente. Mas, aquilo que eu falei, por mim, eu acho que poderia ficar uma coisa bem clara, ó, as torcidas, elas têm essa vantagem, porém, elas também vão ter uma contrapartida, elas vão ter que ter um número X de adesões ao programa de sócio-torcedor para garantir uma cota tal. Claro, como eles são uma quantidade grande, faz com desconto. É como qualquer coisa que é comprada no atacado. E aí, por exemplo, chega uma empresa, alguém, um patrocinador, ele quer fazer uma presença com funcionários e tudo mais, ele também poderia ficar livre, de repente, para fazer uma cota de sócio-torcedor daquele pessoal e ficar distribuindo os ingressos. Por exemplo, uma rádio chega aí, estamos dando ingresso pro Maracanã aí pro jogo tal. O cara eles fazem um planinho de sócio-torcedor também, pagam um valor X, o pequeno também, menor do que o individual, e distribui aí, cada jogo distribui tanto e por aí vai. Eu acho que o importante é que seria uma coisa mais disciplinada e mais esclarecida isso para todo mundo, né? Não, tudo bem. Quanto a isso, Talibã, você está com a razão. Porém, vamos levantar os seguintes fatos. Antes de haver essas notícias, deixa eu ver meu áudio aqui de novo, tá baixando essa... Não, tá alto, tá alto. Tá bom? Então, antes de haver aí essas publicações aí, essas notícias maldosas, como você citou, onde a fumaça há fogo, certo, velho? Certo, Aliba? Sim. Então, assim, os caras não inventaram, mas aumentaram e muito. Aliás, falar nisso, já que eles querem estender isso para as organizadas, querem fazer isso em prol das organizadas, tudo bem, as organizadas têm uma contribuição enorme para o espetáculo e fazem muita falta em muitos jogos aí quando precisa dar um gás na torcida. Mas eu acho que isso também precisaria ser estendido para as embaixadas. Tá certo, Taliba, o seguinte, vamos lá. Você, por acaso, viu alguma organizada se manifestando esse ano? A favor ou contra? A favor tá explícito sempre. Contra, tu viu alguma torcida fazendo um miguezinho lá no Ninho do Urubu ou batendo na porta da Gávea? Isso já não faz tempo que não tem. A última vez que eu vi uma coisa desse tipo, mas a última vez que aconteceu isso foi que teve mesmo coisa do tipo, foi em 2008, quando o time começou a cair pelas tabelas no Brasileirão e rolou até bomba lá na Gávea. Que porrada cheia de bomba. Não, mas depois disso, a gente teve algumas manifestaçõezinhas da torcida cobrar empenho no CT, a torcida ir na Gávea fazer um barulhinho qualquer, certo? Hoje a gente não ouve nada disso, velho. Houve nada disso. Esse ano o Flamengo, a torcida do Flamengo, ninguém foi lá cobrar o porquê do Carlos Eduardo tá jogando. Ninguém abriu a boca para falar nada. As torcidas organizadas estão... Será que viraram santinhas?
Será? Não sei. Mas não abriram a boca pra nada. Ou por quê? Ou porque já estavam levando ingresso antes. Porém, como eles vieram, como já estavam levando ingresso antes pra dar uma de austeridade, o Flamengo soltou, não vamos dar ingresso pra torcida organizada nenhuma. Porém, os caras lá do Eixo já estavam sabendo que estavam levando ingresso e soltou a merda no ventilador. Aí tá agora a diretoria do Flamengo com cara de bunda. Ficou com cara de bunda. Porém, pra tentar consertar o estrago, vieram com esse papo aí de 50% pra torcida organizada. Consertar, pra mim, velho, já não tinha credibilidade antes. Agora não tem menos ainda. O que acontece? Eu não me sinto tão prejudicado porque eu não vou mais a estádio. Mas eu me sinto indignado porque quem vai a estádio não tem a possibilidade de comprar o ingresso por 50% de desconto. Sem ser de TO, sem ser sócio torcedor. Ou não é estudante, ou é um trabalhador mais ou menos de 50 anos que não pode botar uma carteirinha de estudante lá, aí tem que pagar 100zão no inteiro. Entendeu? Eu fico preocupado com o restante dos torcedores, velho. Que se fosse da forma que você estava falando, tá? Se a torcida organizada tivesse uma cota X de sócios torcedores, aí receberiam um valor de uma carga de ingresso do preço X, beleza. Mas o cara que é de TO não vai ser sócio torcedor, cara. Ele não vai ficar pagando 150, 200 reais por mês por uma parada que ele... Certo, que ele vai ao estádio. Porém, ele vai gastar muito mais do que isso por mês e não vai ser nada vantajoso. E não é vantajoso ser sócio torcedor e ser também de torcida organizada. É vantajoso para quem? Para o clube. Não é vantajoso para ser torcida organizada. Porque se o cara entrar no sócio torcedor, ele vai abandonar a TO. Vai deixar de pagar a TO. Ou ele paga um ou ele paga outro. Véio. É isso que eu vejo. Então, os caras soltaram a notícia porque tinha fumaça rolando. Certo? Então deixa pegar fogo. Deixa eu pegar fogo. Mais alguém quer falar sobre isso aí? Mudar o tópico aí que eu já tô cansado de falar. Falo muito. Só para finalizar, acho que a melhor maneira de se organizar tudo isso, acho que não vai acontecer é diminuir o valor dos ingressos, né? Acho que muitos desses assuntos, as discussões que a gente tem aí sobre torcida organizada, o que dá ingresso ou não, eu acho que acabaria, porque, sinceramente, você pagar 200 reais para ficar num setor melhor, ou 150, pô, dá de sacanagem, cara. Enfim, tá abusivo demais esses valores aí. Acho que tem que entrar uma intervenção de alguma justiça, alguma coisa, ou rever alguns conceitos, porque é muito caro, cara, é muito caro. Que desce, mas vamos supor, o cara pagar 30 reais, 50 reais, 60 pra ver um jogo de futebol, porra, se eu for pro jogo em dois jogos no Maracanã, no setor mais barato é uma camisa, porra, de 200 conto. Ou você vai numa churrascaria e compra, e vê lá no telão de churrascaria e sai de lá torto, cagando pelas calças, tanto beber e comer. É isso aí. Viva a elitização do futebol. E o Flamengo está proporcionando isso a seus torcedores. Que o Flamengo volte. Volte não. O Flamengo vai ser daqui a alguns anos um clube de futebol de elite. Certo? Nós, povão, não vamos participar disso. Ou seja, vamos ter que começar a assistir outros tipos de esporte e acompanhar o Flamengo bem de longe, ou só pela televisão. Certo? Vamos parar de bater na diretoria, é isso. Vamos dar umas noticinhas aí que rolaram essa semana pra gente meter o pé, porque já são 22h16. Flamengo rescindiu o contrato aí com o Pirulito, com o Fininho também. Vai pagar os dois em 2 anos. Será que vão receber mesmo, ô Taliba?
ou conseguiram só fazer esse acordo para se livrar dos dois? Eu acho que vão sim. 2 anos dá pra pagar suave, né? Eu acho. O Rocco? O Pirulito tinha que devolver o que recebeu, né? Porque, pelo amor de Deus. Ué, eu não sei, tá? Eu não sei, não vou nem mexer muito nesse assunto. A única coisa que eu acho estranho é que, inclusive o pessoal que tá falando aqui no site, tal, coisa assim, é que jogadores aí que não deveriam, já que já estão um tempão já para não deveriam ter saído, não deveriam ter nem como é que fala? Assinado o contrato para ficar mais tempo. Então, eu acho que começou errado. Se eu fosse ele, já começava até a enxugar a folha já agora. Não, o Flamengo tem uma folha esperta para pagar pelo menos durante 1 ano, 2 anos aí. Que é o... Dorme não, bebê. Dorme não. Tá se sentindo excluído? Política é chato. Não, política é chato. Tá, a gente não fala de jogador. Não, eu quero falar de... Se eu pudesse falar de mulher, eu falava de mulher. Mas falar de jogador também é chato pra caramba. Não pode falar de homem. Hélio, só pra fazer uma perguntinha aqui, inclusive, nós não falamos. Eu queria fazer a pergunta. Você sabe que foi dessa questão da bagunça toda que teve lá tal, independente de falar ou não diretoria, mas você sabe que o Zico, ele entrou no Flamengo, bateu o pé e falou, por que o moleque não vai jogar? O Rafinha só entrou hoje porque o Zico foi lá e bateu o pé. É verdade ou não é, HL? Bom, convenhamos. Hoje eu cometi uma gafe durante a transmissão. Quando eu vi o Rafinha entrando em campo no lugar do Marcelo Moreno, eu comecei a questionar por que não o Hernani. Por que não o Hernani tem que jogar, tem que colocar o Rafinha? Eu não tinha prestado atenção no banco de reservas do Flamengo. E o Hernani tá machucado. Foi uma gafe minha. E o Rafinha ultimamente não tinha nem banco de reserva tava pegando. E aqueles que ajudam a atual gestão começaram a colocar em xeque o trabalho do departamento de futebol. Porque um cara que não joga nada é titular, uma revelação da base não pega nem banco. Isso foi o Deus maior. Isso daí foi o cara lá em cima. O Zico perguntou por que o Rafinha não tá nem pegando banco. O cala a boca hoje, deram hoje. Colocaram o moleque pra jogar. Precisou o Zico abrir a boca pra botar o moleque em campo? Será que o Carlos Leite tem um poder de persuasão muito maior que o Zico? Que é o nosso maior ídolo? Será que o Carlos Leite tá com o poder de persuasão? É isso aqui? E o Zico é só isso aqui? Só no apoio? Porque manter Carlos lesionado, o Wallace, uma cambada aí que são empresariados pelo Carlos Leite, estão jogando no Flamengo? Será que o Deus maior, o Zicão, que assinou lá com o Algarrafa lá, do Catar lá, será que o Zico não poderia meter os pauzinhos dele lá na marionete na cabeça dos carecas e falar, pô, esses caras não jogam nada, vamos botar um moleque pra jogar? Fala tu, Ruth. O Zico, eu vi isso aí, essa entrevista aí, essa matéria. Aliás, o Zico tá coberto de razão, como você expressou muito bem. Pra que manter um cara... Essa questão aí de prata da casa, jogadores revelados, isso começou na gestão de treinador desse cara no Fluminense, desse rapazinho aí que está no Fluminense. Lançou alguns jogadores, como foi o caso do Antônio, lançou
o Matheus, lançou o Adrian. Na época, foi muito falado que eles eram revelações e tal, mas infelizmente não tiveram uma continuidade. E o Zico falou exatamente disso, né? Como jogadores como esses, que entraram bem, mostraram ser bons, e dá muita alegria para o clube, e de repente contrata um jogador como o Carlos Lesionado, como outros aí, que nem no banco ficam, né? Só tá aí para ganhar 20, 50, 60, 100 mil, não sei quanto, para não fazer nada, para não pegar nem banco. Né? Então o Zico está coberto de razão, do meu total apoio. Às vezes, eles falam uma coisa que não tem nada a ver, às vezes já se meteu em contratações que não deram certo, mas dessa vez ele está coberto de razão e está 100% com o meu apoio. É isso aí. Tem que dar o pitaco dele, também, já que ele está apoiando a gestão, tem que dar o pitaco dele, como ele deu o pitaco quanto ao Rafinha. E o Rafinha entrou em campo. Justamente. Agora, não... mas assim... Porra. Diga. Não, rapidinho, a gente fala, a gente dá umas porradas no departamento de futebol, porque eu acho que é o ponto, digamos que é o ponto mais fraco aí da administração atual. Vamos colocar assim. É o ponto que seja bem feito, de repente, o trabalho jurídico. Peraí. Então, às vezes, por mais que o trabalho de outros setores seja bem feito, o futebol acaba, o que, quando está mal feito, bota tudo a perder. Então, Batman dá umas porradas no departamento de futebol e tudo mais, mas é bom lembrar também que o mesmo departamento que trouxe o Carlos lesionado, também foi o que trouxe o Elias, o Gabriel, então tem esse lado. Infelizmente, o Carlos lesionado foi uma aposta que não deu certo, mas o Elias chegou sendo uma aposta, né? Uma aposta não, chegou com status de titular, o Gabriel também era uma aposta que também poderia ser um titular, e pelo menos estão mostrando aí um bom trabalho. Só te interrompendo aí, só um pouquinho. Oi. O Elias já estava no gatilho desde o tempo do Zinho. Quem sacramentou a contratação foi a atual gestão. Já estava mais do que certo que ele vinha para o Flamengo na gestão passada. Se eles continuassem, também o Elias viria. O Elias estava apalavrado praticamente com o clube. Porém, o Zinho passou a bola. E o Gabriel também. O Gabriel também estava na linha de tiro. Porém, essa atual gestão sacramentou as contratações. Taliba, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente está falando não é isso, não. O que a gente está falando é que o Rafinha, desde o Dorival, o Rafinha já estava colocando o Rafinha, estava jogando bem, entrou no Campeonato Carioca, Rafinha e Nixon jogando bem e fazendo gol. Sim. Entrou Rafinha, agora, peraí só um minutinho. O Mano botou uma vezinha, largou ele de vez por 5, 6 jogos. O garoto tá lá parado. Agora, porque o cara... Porra, Tariba, eu não aguento mais o Carlos Eduardo, filho. Não aguento. Obrigado. Ele e insistir com ele é palhaçada. Então, é o que eu falo. Inclusive, o tal do Golden Boy aqui, ô Hélio, ele tá aqui no chat falando, não, vocês não sabem de nada porque o Zico já tá lá fora. O Zico viajou esse final de semana só, filho. O Zico só viajou no final de semana. Conversa com ele foi no telefone. E ele teve aqui essa semana e quando ele bateu o pé, tá? E outra coisa, o Zico, ele tá indo, um dos motivos, porque ele não quer nem estar perto daqui quando começar a estourar a merda. Entendeu? Porque o certo não vão ser tão radicais, né, Rocco? Não, mas é mesmo, tem que falar a verdade. Vamos ser tão radicais. Agora, o time novo do Zico, qual é? Algarrafa? É o teu time, Talibã, é o teu time. Gostei desse time. Eu só quero que você confirme. O Zico, o pessoal tá falando, um cara tá falando aqui que o Zico não falou, não. Isso não foi falado só no Zico, não. Falou no ESPN, foi falado na Fox Sports também. O Zico questionou o departamento de futebol porque o Rafinha nem estava pegando no banco. Não estava nem chegando no banco de reservas. Foi isso. Ele questionou o departamento de futebol.
Engraçado que no próximo jogo apareceu o Rafinha no banco. Né? E prontamente jogou no lugar do Moreno. Tudo bem, que se o Brocador tivesse no banco e o Rafinha também, se o Mano Menezes tivesse tirado o Moreno e colocado o Rafinha, era de se estranhar, já estariam se pelando de medo do Zico, né? Mas a parada foi que o Brocador não estava no banco e o Rafinha era mesmo que tinha que entrar. Então, a parada é essa. Foi, o Zico interpelou, perguntou por quê. A resposta está aí hoje em campo, estava em campo hoje. Aproveitando, já que estamos falando de contratação e tudo mais, e aí, o que vocês acham do Chicão? Próxima pergunta. Talibã. Próxima pergunta. Oi. Próxima. Talibã. Oi? Pergunta lá no Posto Piranga. Ah! Na boa. É a mesma coisa que tudo que eu falo no jogo, eu falo no Corneteiros. O departamento de futebol começou esse ano contratando apostas. Agora começaram a contratar os mortos. Eu quero saber quando é que vão contratar os jogadores prontos, de qualidade inquestionável. Me prometeram 4 reforços de peso. Quem prometeu, quando viu que não ia conseguir cumprir, ralou o peito com a família e deixou a bomba aí pros outros segurarem. E aí? Agora, Hélio, só um minutinho. Tem um rapaz aqui no chat que falou aqui, pra me apoiar aqui, que o Golden Boy estava falando que o Zico nem estava aqui. Tá aqui dizendo, ó, o Zico desembarcou neste domingo no Catar para assinar o contrato. Então, antes de falar, meu amigo Golden Boy, pesquisa, tá? Vai lá, Hélio. Fala quem... Tipo, Net quer falar? Essas contratações do Flamengo são meio bizarras, né? Eu queria saber... Tudo bem, é pelado, mas... É uma pergunta meio idiota, assim, meio sarcástica, né? Quero saber quem é o gênio que me traz mais um lateral esquerdo, visto que temos 2, e me traz outro zagueiro, tá? Sendo que a gente precisa de um meio armador. Porra. Mas esse Chicão, meu irmão, tá de sacanagem. Estão precisando de zagueiro Chicão... também, pô. Talibã, dá licença, na moral, agora deixa eu falar. Agora Pô. mexeu com a minha língua, Talibã. Dá licença. Se liga só. A parada é o seguinte, parceiro. A porrada vai comer agora. O bagulho ficou sério. Ih, rapaz! A parada é o seguinte, vamos contar quantos zagueiros o Flamengo tem. Tem o Wallace e o Gonzalez. É a dupla titular, certo? Sim. Tem na reserva Renato Santos. Tem Samir. Tem Fraus. Pra que comprar mais um? Se tá voltando a desgraça do W3. 7? Nossa. Pra não, que aquele 7? vai. Aquele. Não, aquele lá. Agora contas que prestam. Tem um Leandro Não, o Castanho. Castanho não vem. Não, o Castanho não vem, não. Não, mas tudo bem. Vem não. Vai que a desgraça não seja emprestada. Fica lá. Mesmo assim, se a desgraça não tá, o Flamengo continua com 6 zagueiros no elenco. Pra que contratar mais um? Lateral direito, a gente só tem um. Lateral direito, a gente só tem um. Deixar o Wallace no banco, né? Pô, deixar o Wallace no banco, entra o Renato Santos, cara. Pô, ô Taliba, pelo amor de Deus. Deixa o Gonzalez no banco. Coloca o Samir. Tem um Fraus. Não, mas peraí, vocês todos ficam falando que o Flamengo tem que parar de ficar gastando dinheiro e ainda quer me... Pá, pelo amor de Deus. Não. Nossa senhora, olha só, contratando o André Santos, Chicão, Carlos Lesionado, Bruninho, Diego Silva, Val... Aí já contei 7. Desses 7 aqui, que o Flamengo tá gastando dinheiro, não podia trazer um camisa 10 decente? E fica a minha pergunta, desses 7, não poderia pagar um de qualidade e manter o restante da base que tava ano passado? Porra, tá de brincadeira, né?
Trazer um camisa 10 decente até no caso seria uma boa. O problema é existir Taliba. camisa 10 decente no mercado. Eu francamente, eu acho que isso é uma discussão no futebol. Pra mim, camisa 10 já tem um. Fala, tipo, o Wildes, seu som não tá saindo, não. De você pela segunda vez. Vem. Olha, tá. Não é talvez contratar. Precisamos desse jogador. Não precisamos de mais lateral, não precisamos de mais um zagueiro. Precisamos desse jogador de referência. No que ele falou muito bem, que mexe jogador bom no meio de campo, um jogador com experiência, um jogador que saiba trabalhar de campo e mescle com o Nixon, que mescle com o Gabriel, enfim, Rafinha, tá? A gente não precisa de uma porcaria, de uma merda de um jogador que é reserva do clube, um jogador que foi dispensado de seu clube no exterior para vir terminar essa carreira no Flamengo. Pelo amor de Deus. Isso aqui o Flamengo virou uma casa de caridade? Porra, pelo amor de Deus, compadre. O assunto uma casa Chicão, de reabilitação. Ô Talibã, o assunto Chicão é quase a mesma coisa do Fábio Luciano. Quando o Fábio Luciano foi contratado, a gente não torcia meio que o nariz, porque o cara já era velho, vinha lá do Col. Da Turquia. Não, ele escrevia lá da Suécia, lá do Col. Ele passou pelo Fenerbahçe também. Ele veio do Col. Ele veio do Col. Ah, tá. Aí o que acontece? Ele, o Flamengo jogou bola. Mas agora, qual é a rodagem do Chicão? Só tem jogado um clube grande no Brasil, que foi o Corinthians. Fora isso, não jogou em time pequeno. Certo? Nem é tão grande, né? Também não é tão... Vamos dizer, é a segunda maior torcida do país. Tá abaixo da nossa, mas é um clube grande. Porém, cara, a rodagem entre os dois não dá pra comparar, né? A rodagem do Fábio Luciano com a rodagem do Chicão. Pô, aí é brincadeira. Mas quanto a isso, me perguntaram aí, qual camisa 10 tem no mercado? 10 clássico no mercado não tem. Porém tem um 10 tipo Montilho. Certo? Tem o 10 lá do América Mineiro, que o moleque é bola. Rodriguinho. O Rodriguinho. É estilo Adrian, certo? Porém, é um jogador pronto, formado. E tá comendo a bola na Série B. Pode ir pro Santos, pode ir pro Grêmio. Ele já disse adeus lá pro América Mineiro. Já tava em tom de despedida. Agora só falta chegar alguém lá e bancar a multa rescisória. Quem vai pagar 20 milhões? Santos tem dinheiro. Vendeu o Neymar, tá com dinheiro. E o Flamengo desperdiçando dinheiro aí nesses 7 jogadores que não servem pra porra nenhuma. Que eles não vieram de graça pro Flamengo. Certo? Então, agora, vocês todos sabem pra mim o que eu acho quem deveria estar no Flamengo, né? Eu acho. Obrigado. Quem a gente sabe? Adriano. Tá, audiência rotativa aqui, quem é? Aí, Adriano, cara, pra mim, Quem eu será? acho que... Nossa! Olha, até o HL que falava que não, ultimamente ele tem falado que também acho que o Adriano poderia voltar. Você falou isso no ar, Poderia voltar, mas porém ele não quer. Deixa ele lá no Barra Music lá. Deixa ele lá no cantinho, ele não quer. Rapidinho, correu um boato aí de que ele talvez viesse ganhando o salário mínimo com um bônus de 45 mil por gol por jogo e 5. Taliba, caiu, tá dando isso aí, vai. Correu um boato, eu acho que foi no Flamengo em Foco, eu acho que foi no Twitter lá do Flamengo em Foco, que o Adriano poderia vir ganhando o salário mínimo fixo, bônus de 40 mil por jogo e eu acho que 5 mil para cada gol marcado. Vamos ver, né? Aí o Fanho ia subir nas tamancas, né? Não, eu vou só falar uma coisa pra vocês.
Ó, eu vou falar pra vocês, o Adriano não vem, mas ele viria sim se o Pelaipe sair do Flamengo. Porque foi o Pelaipe que meteu a cara lá, bateu o pé e falou: Flamengo, o Adriano não pertence mais ao Flamengo. Ele não é mais a cara do Flamengo. Foi o Pelaipe que abriu a boca pra falar. Se o Pelaipe sair hoje, amanhã o Adriano vem. Eu aposto quanto for com vocês. Tá certo. Há pedidos aí da rapaziada do chat, pediram pra botar deixar só o rosto da Bebê e a gente continuar o Corneteiros aqui. Então, Bebê, você vai ficar estampado aí até o final do corneteiros.com. Flamengo rescindiu com o Alex Silva, vai pagar em 2 anos, também rescindiu com o Liedson. Agora vamos fugir um pouquinho do foco do Flamengo em si. Vamos falar um assunto relacionado ao Flamengo. Maracanã SA. Eles estão com um pepino gigantesco do tamanho da bengala do Kid Bengala, velho, pra resolver. Eles têm 20 dias pra decidir se vão segurar a trozoba do Kid Bengala ou não. Que isso? Eu acho o seguinte, que eles vão devolver a trozoba daquele estádio que construíram lá, porque não vão querer ficar com... Não vão poder demolir o Júlio Delamare, não vão poder demolir o Célio de Barros. Só poderiam demolir a escola. Eles ficaram com a trolha e agora estão pensando em devolver pro governo estadual. Aí vamos voltar a Suderge com aqueles preços módicos. Não, aí eu vi vantagem, Wilde. Já pensou? Porque eu que trabalho no ramo da construção aí, assim, tem muito papo de Odebrecht, né? E a Odebrecht tá meio que mandando no Brasil e ela tem que se manter, né? E rola esses preços abusivos. A gente sabe que quando entra alguma coisa privada, sempre rola aumento, sempre rola coisas por trás, mas tá abusivo. Agora, se você falou, eu tava por fora, galera, de voltar pro estádio da Sudeste. Acho que aí ia ficar legal, hein? Eu acho que aí vamos ouvir um pouco o apelo popular e baratear o progresso. Aí eu vejo vantagem, velho. Ô Wilde, rolou o papo aqui que o governador ele está pensando em cancelar a venda, a concessão do estádio que construíram lá. Bom, aí é aquela história, não sei se isso daí é pela pressão popular, pela pressão de pessoas que reclamaram aí dos preços dos ingressos. Eu tive lá semana passada, e o negócio realmente, o estádio é um estádio de primeiro mundo, mas não é a mesma coisa, né? Não é. Mas alguém querendo falar da trozoba do Maracanã aí? Não, tô fora. O cara falou aqui no chat aqui que a dele é do mesmo tamanho. Eu ia soltar uma piada pra ele. Eu devo ou não devo, Rocco? Não, deixa pra lá. Deixa passar. Aqui. Pode ou não pode, bebê? Não sei. Pode ou não pode, Thalita? Pode mandar. O Wilde já vai ser o fiel da balança. Posso mandar uma gracinha pra ele ou não pode? Ué, já é, Negui. Vai lá. Velho, você é grande mesmo, velho. Dobra e enfia em você mesmo. Essa parada. Tem um cara aqui que tá perguntando aqui, cadê o tio Chico? Ele deve tá falando do Taliba, que não apareceu. Quem? Nada. Não, deixa passar. Próximo. Último assunto aí do corneteiros.com. Ô Taliba, o dono da bola é o Santos, hein? Tomou 8, hein, velho? Caraca, malandro, eu fiquei de... Não, mas foi assim, foi 8 porque o Barcelona tava com o time reserva, né, time misto, né, jogou só o primeiro tempo com os titulares, aí foi botando uns reservinha lá pra bater uma bola, foi ritmo de treino assim,
Se tivesse jogado a sério, teria saído mais de 10. Ia ser tipo Espanha e Tahiti, tá ligado? Então, mais ou menos por aí. E a torcida pichou o muro, teve reunião, os caras foram recebidos aqui no Brasil com dedo na cara pelo pessoal de organizada aqui. Rolou reunião em portas fechadas lá no hotel onde estava o clube, entre os jogadores e alguns integrantes de torcida lá. Rolou aquela intimidação, mas eu acho que esses resultados, eles mostram, assim, bem na cara, a distância técnica que existe entre o futebol daqui e o futebol de lá, né? E quanto menos a gente jogar contra esses times lá de fora, maior vai ficando essa distância, porque a gente fica fechado aqui nesse mundinho aqui, e não é bem assim. O futebol brasileiro não é aquilo que aparece lá quando tem Copa do Mundo. O futebol brasileiro somos nós, os clubes. Eu acho que enquanto a gente vê os times daqui longe de jogar partidas contra times de fora, vai diminuindo o intercâmbio, vai ficando difícil. Aí quando vai jogar contra times assim como o Barcelona, sacode mesmo, surra, aquela... aliás, diga de passagem, parece que o Barcelona parece que está sendo processado por pedofilia. Ô Taliba, vou te dizer o seguinte... futebol profissional é na Europa. Aqui nós somos amadores. É que nem Série A do Brasil é futebol amador. A Série B é várzea, certo? E as demais fica a seu critério qual adjetivo dá. Não, a várzea é um negócio organizado. Agora, falando de... É que nem comentaram, aliás, isso eu já tinha comentado. O nível do futebol brasileiro comparado com o europeu é como se fosse a NBA lá e aqui é a NBB. Mais ou menos por aí. Mais ou menos. E o Juca Kfouri falou isso ontem, que foi como se tivesse o Miami Heat jogado contra o time juvenil do Flamengo. Por falar alguma notícia do basquete aí, baby, pra gente poder ir embora. Isso aí, eu tava comentando com o Talibã agora há pouco sobre as contratações do basquete e não sei se ele ficou sabendo para discutir também, mas o Flamengo fez 3 contratações que eu sou super a favor das 3, que foi o americano Jeremy, esqueci o sobrenome dele, o Laprovitola, que é argentino, e o Cristiano Felício. Eu não consigo decorar o nome desse argentino. Pois é, eu decorei de tanto que eu tentava falar e falava errado. Daí eu escutei as Vamos chamar ele de Vitrola, anota aí. Vamos inventar um apelidinho legal pra ele, porque o nome dele é muito complicado. Lápis? Oi? Chama ele de Lápis. Não, chama de Vitrola. Vamos decidir ainda, né? Mas acho que as 3 contratações vieram para melhorar muito o Flamengo. Aliás, o Laprovitola e o Felício jogaram agora o Super Four, que o Brasil acabou de vencer, contra o México. E os dois estão jogando muito bem. O Felício e o Benítez já estão muito entrosados na seleção. Sem contar que eles jogou também com o GG na Universidade, alguma coisa assim. Na Rússia, eles também estão super entrosados, então o Flamengo vem arrebentando esse ano. Apesar de ter trocado muito o time, muita gente saiu. Saiu o Caio, faz voz de peninha, Talibã. Tô super triste com a saída do Caio. Eu tô ligado. Estou de luto pela saída do Caio. Mas saiu o Caio, saiu o Duda Machado. Outra coisa que eu queria comentar, que a gente não comentou, sobre as punições... O Cojo saiu também. O Cojo saiu? Chateado. Saiu. Gostava do Cojo. Sobre as punições do jogo contra o São José. Que nesse NBB o Flamengo já vai começar 10 jogos sem o Marcelinho. Começaria 4 jogos sem o Cojo. Acho que 10 jogos sem o Rafael Bernardelli, alguma coisa assim, que é da comissão técnica. E mais um jogador, e o Caio também pegou punição, mas agora ele mudou de time, então melhor pra gente.
Saíram peças importantes, o Flamengo ainda não repôs todos, mas creio eu que as peças que estão faltando ainda vão subir da base, afinal eles estão fazendo uma LD bem incrível, eles estão invictos ainda, os meninos estão jogando demais. E sem contar que GG, Diego e o Chupeta já estavam no time titular, né? E o Douglas também, os 4 já estavam no time titular. Eu sei, vamos esperar para ver. Começa agora em setembro o Estadual, né? o Campeonato Carioca de basquete. Você quer falar, Wilde? Ah, tá. É isso aí, né? Em setembro volta o basquete, volta com tudo para mais uma temporada. E ano que vem é Talibã, é nós na final do NBB de novo. Vamos com certeza. Rumo ao 4º título. É isso aí. Certo. Que rapaz, olha só, queimada de rosca aqui no chat, mano. O Marcos Araújo perguntou pro Bart se ele manja, e o Bart falou, manjo sim, velho. Pô, tá cara dura esses moleques agora, hein, velho. Estão queimando a rosca desde pequeno, velho. Que isso, brincadeira, velho. Falar nisso, já que estamos falando de basquete aí. Pois é, já que estamos falando de basquete, e o Feliz, quando é que vai ter a entrevista dele? Eu tô esperando até o agora. O Feliz, ele foi pra Franca. Então agora o problema não é mais meu, isso aí não tem mais a ver comigo agora. A gente pode cobrar do GG ainda, porque naquele dia da final ele prometeu pra gente, né, Talibã? Ele prometeu lá na final que ele ia fazer a entrevista. Vamos cobrar dele. Chico, eu mostrei já o tio Chico aí pra você e depois não reclama não. Beleza? Já cortei pra 18 aqui. Fala. Aliás, de passagem, agora só sobrou de Arregão mesmo no Zé da Cadeira, né? Zé da Cadeira Arregão. Hélio. Ele falando ontem no chat. Não falamos falou que ele apareceu sobre o futebol americano. Tá? Arrebentando. Não escutei, Só um minutinho. O futebol americano do Flamengo venceu o Botafogo FA. Venceu de 14-3, tá? Fez a terceira rodada. Ele segue invicto com 100% de aproveitamento, tá? Inclusive, a torcida foi em peso, foi maior festa, foi legal pra caramba assistir algumas jogadas. Poxa, o time do Flamengo tá arrebentando. E dia 24/8 vai também ser mandante, tá? E vai jogar contra o Botafogo Challengers, que é de São Paulo. Tá, agora o Botafogo pergunto a vocês. Flamengo vai bem na LDB, Flamengo vai bem no futebol americano. Torneio touchdown. Na bola de Gudê. E o futebol de campo. E no vôlei também foi bem. Flamengo tá tirando onda até lá em São Cristóvão, soltando pipa. Porra, só o futebol que é 0, né? Por falar nisso, vamos aproveitar rapidinho, senão... Vai. Peraí, só um minutinho. Inclusive, até o José Aldo, que é flamenguista, arrebentou. Era isso que falar, ia fechar falando do Zé Aldo, grande luta dele, arrebentou. Eu não consegui assistir direito a luta toda, porque eu tava trabalhando, mas o negócio foi corrido. O Zé Aldo é muito fera mesmo. O cara é 100%. E atualmente, né, agora que o Anderson Silva fez umas presepadas lá, acho que o Zé Aldo agora ocupa, né, o posto número 1 aí do MMA brasileiro, né? Ele é peso. Inclusive, o José Aldo saiu de helicóptero direto pro hospital, porque ele já estava com problema no pé e achou que fraturou o pé na luta. Ele chutou o joelho do zumbi coreano. Me pediram aqui pra cortar pra 18, mas eu vou cortar pra essa daqui de 17. Fala tu, bebê. Essa aqui tem 17, não tem 18. Me perdi, né? Vocês estavam falando sobre o José Aldo. Eu não assisto. Isso. Eu não assisto. Não faz meu tipo. Ver gente apanhando. Inclusive, o Hélio. Hélio caiu aí, Hélio? Caiu. Caiu. Já tô indo.
Já tô voltando. Tá, Travou minha câmera. mas tá funcionando aqui no coisa, né? Tá. Tá fora do ataque. Tá, inclusive, falar em 17, vamos comemorar agora ou não vamos, o HL? Pô, já passou, né? Mas... Tu Vai é puxar chato aí? pra cacete. Parabéns pra você nessa data querida. Ei, valeu, bebê. Sub-17 agora. Pra quem não sabe, a bebê fez aniversário, tá? Faz um mês aí, então... Faz um mês só. Só que a gente não comemorou porque o Hélio ela era pra participar no dia, né? Ela não teve. Também não teve, deu problema lá na casa do Hélio e depois o Hélio teve que viajar e a gente não acabou não passando esse aniversário. Mas, ô bebê, meu nome aqui, puxando aí pelo canal Megão, feliz aniversário, tudo de bom, que você tenha muita felicidade. Presente de aniversário seu, tomara que você passe na sua faculdade lá. Sei, tomara. Valeu, Sub-17. Eu tô esperando, porque o HL me zoa, ele me chamou de Sub-14, pra vocês terem uma ideia de quanto tempo faz que eu conheço ele. É verdade. Ele me zoa, eu quero ver ano que vem, quando eu fizer 18 anos, que daí ele não vai mais poder zoar. Daí eu quero ver. Não, vou poder zoar até a Sub-21, depois aí não posso falar mais nada, né? Wildes. Deu mole. Wildes, fala muito. Hoje não teve plaquinha pra você, bebê foi muito econômica. Comentários finais aí pra gente meter o pé. Enfim, essa porra mesmo, ganhamos de 3-0, o time tava bem melhor. Só queria deixar um abraço pra galera que sempre tá participando com a gente aí, que sempre curte o nosso canal Mengão. E agradecer por ser paciente, por ouvir tanta besteira aqui, tanta bobagem que essa rapaziada fala. E conto com vocês no próximo jogo, no próximo Corneteiros. Não vou falar muito, é isso aí, galera. Grande abraço, grande beijo e fiquem na paz. Valeu! Economizou. O Rocco, considerações finais aí. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo esse final de semana. Obrigado também ao nosso Flamengo aí que venceu de 3-0. Tudo de bom aí pra vocês. Que essa semana seja positiva, desculpa, pra vocês. E que Papai do Céu dê mais força pro nosso Flamengo. Obrigado a todos aí. Hélio, obrigado a nossa querida Bebê, Taliba, o Wildes fala muito. Bom final de semana, galera. Valeu, Rocco. Tio Chico, cadê você? O pessoal quer ver o tio Chico. De onde saiu isso? Não entendo isso. Não sei. Pô, o pessoal quer te ver, tio Chico. Cadê você, tio Chico? Depois eu apareço. Olha só, finalizando aqui rapidinho, a rodada do Brasileirão, né, que a gente passou em branco de falar, mas teve ontem Cruzeiro 1, Coritiba 0, Flamengo 3, Patético Mineiro 0, o Grenal terminou 1-1, Ponte Preta e Florzinha 1-1, Criciúma 0, Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, Goiás 0, olha, o Vice da Gama 2, Botafogo 3, e o Vitória de virada meteu 2-1 na Portuguesa. O Flamengo terminou essa rodada, estava em 17º, subiu para 12º, junto com os Florzinhas e junto com o Goiás. O próximo jogo vai ser quarta-feira, 9 horas da noite, contra a Portuguesa. A Portuguesa aí que está na lanterninha do campeonato. Lanterninha não, vice-lanterna. Está na vice-lanterna aí com 8 pontinhos aí. É a chance de dar um sacode legal, né? Pô, vamos aproveitar aí a boa fase aí e dar uma coça nas bigodudas. Tá certo, tio Chico. Corta pra 17. Becker, tchau. Tchau, boa noite, nação. Boa noite pra todo mundo que tá aqui com a gente. Valeu por vocês terem ficado aí com a gente por uma hora. Pera, quase 2 horas. Quase 2 horas. Quase 2 horas. Cara, como vocês aguentaram a gente falando por 2 horas?
Vocês merecem o prêmio. Boa semana pra todo mundo. Estejam aqui no próximo jogo. Não esqueçam. Contra a Portuguesa. Todo mundo aqui. Falou? Valeu, Boa noite. Baby Becker. Corta pro 36. Então, 3.6 na carcaça. Cabelinho branco já na barba. Então, rapaziada, bom final de semana. Valeu. Beijo no coração de vocês. Até quarta-feira, 21 horas, como o Talibã falou. Flamengo e Lusa. Sapatada neles. E hoje o beijo no escudo vai ser diferente. Um de cada vez, senão vai atrapalhar aqui a bagaça. E calma aí, antes do beijo do escudo aí, deixa eu mandar um salve pra galera que ficou com a gente aqui ouvindo as nossas besteiras, né? Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver aqui. Mandar um abraço pro Bart, pro Flamengo, pro Diogo, pro Vini Flá, o TJF Flávio, o Kaito, o Golden Boy, o Lucas, o Gleison, o Marcos, o Rica Freire, o restante aí já tá em outros sites aí, também vai o nosso abraço. Também tem nosso player, parceiros aí, um abração a vocês. Obrigado por ter nos aturado, somos torcedores iguais a vocês. Falamos muita merda. Também falamos algumas coisas coerentes, né? Poucas, porém coerentes. Mas falamos muita merda, porque somos torcedores iguais a vocês. Não estamos lá no miolo da administração, porém a gente vem aqui dar umas cornetadas de vez em quando, vem dar umas assopradas, mas a gente não arrega pra ninguém. A gente não faz parte de torcida organizada, não somos de embaixadas, as embaixadas são nossas parceiras, algumas TOs também são nossas parceiras, porém a gente não faz parte de diretoria e politicagem, nós somos apolíticos, beleza? Saudações rubro-negras e até domingo que vem no Corneteiros e até quarta-feira no jogo. Wildes, beijo no escudo pra gente sair fora. Valeu, Wildes. Tio Chico, beijo no escudo, tio Chico. Depois eu quero saber não qual é dessa história do tio Chico. Valeu. Roco, beijo no teu escudo aí, bem meio manchado aí com a beija-flor. Valeu, foi na bandeira. Becker. Isso, não sobe muita camisa não, hein, bebê. Tá bom. É isso aí. Então, rapaziada, tô saindo fora no meu. O meu. Aqui é o 10? Esqueci que eu tô com outra camisa. Saudações rubro-negras e até a próxima. Valeu, encerramos, passamos o cerol. Fomos! Não zicou.